Fiat misericordia tua nobile superbus, quella bonus verbavimus in E a partir daí celebram conosco, participam desta Eucaristia. A participação seja plena, vamos recordar os nossos pecados e humilhados, suplicar o perdão e a compaixão do nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, derramai sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Não é este, vai ter. Não, está aqui. Eu não vi esta. Aqui. Leitura da profecia de Daniel. Eu estava a olhar quando foram colocados tronos e um ancião sentou-se. Não. Desculpem. Não era que eu tinha lido lá dentro. Quem foi que tirou da coisa? Sim, senhor. Obrigado, Padre. Leitura da profecia de Amós. Eis o que diz o Senhor Omnipotente. Ai daqueles que vivem comodamente em Sião e dos que se sentem tranquilos no monte da Samaria, deitados em leitos de marfim, estendidos nos seus divãs, comem os cordeiros do rebanho e os vitelos do estábulo. Improvisam ao som da lira e cantam como David as suas próprias melodias. Bebem o vinho em grandes taças e perfumam-se com finos urguentos, mas não os aflige a ruína de José. Por isso, agora partirão para o exílio à frente dos deportados e acabará esse banho de voluptuosos. Palavra do Senhor. Minha alma louva ao Senhor, oh minha alma louva ao Senhor. Oh minha alma louva ao Senhor, oh minha alma louva ao Senhor. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá o pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Oh
Senhor ilumina os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. O Senhor reina eternamente, o teu Deus, ó Sião, é Rei por todas as gerações. Ó minha alma, louva ao Senhor. Ó minha Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, tu, homem de Deus, pratica a justiça e a piedade, a fé e a caridade, a perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e sobre a qual fizeste tão bela profissão de fé perante numerosas testemunhas. Ordeno-te na presença de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos. Guarda este testemunho sem mancha e acima de toda a censura, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual manifestará a seu tempo o venturoso e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer na sua pobreza. O Senhor esteja convosco. Proclamação da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas.
Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, que se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre chamado Lázaro jazia junto ao do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhes as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo. O rico insistiu: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Palavra da salvação. Nós estamos a escutar o Evangelho de São Lucas e hoje mostra Jesus falando não aos discípulos, não à multidão, mas falando aos fariseus, que era aquele grupo de pessoas, judeus fidelíssimos, que eram fiéis observantes da lei, e procuravam ser um grupo separado, ou seja, um grupo especial de homens puros, que seguiam a Deus e a lei à risca, e se consideravam bastante abençoados aos olhos de Deus. Talvez muitos fossem ricos. E é muito curioso que nenhuma parábola Jesus diz o nome de uma pessoa. E nessa parábola Jesus diz que o pobre se chamava Lázaro. É única de Lucas essa parábola. E também é muito curioso que não se fala praticamente nada sobre o pobre. Apenas diz que ele sentava na porta do rico, cheios de sagas, e podia comer, ficaria satisfeito com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ou seja, um faminto, necessitado e chagado. É isso que fala do pobre. Não diz se ele era virtuoso,
não diz se ele era bom ou mau, não diz se ele passou a vida fazendo bem ou era um egoísta, não fala nada sobre o pobre. Como também não fala praticamente nada sobre o rico, apenas diz que era rico, que vivia na abundância e que vivia uma vida de luxo e riqueza. A profecia de Amós, no primeiro livro, diz que os ricos do seu tempo esqueceram dos pobres de José. Está aí na primeira leitura. Pela leitura profunda dessa parábola de Lucas, parece que o único problema entre o pobre e o rico é a riqueza. Porque não fala se nenhum é virtuoso, se nenhum é santo, se nenhum é mau, não fala nada, apenas diz que um é rico e o outro é pobre. Então, qual é o problema da riqueza? Para Lucas, é que a riqueza nos cega ao dom da partilha. Ou seja, o rico acumula porque não partilha. Se ele partilhasse, ele não acumulava. Ou seja, a riqueza é consequência do acúmulo. E é a falta de partilha que gera as misérias que nós vemos no mundo. Misérias que cada dia gera, ou seja, uma realidade que cada dia cria maior número de miseráveis e um grupo pequeno de ricos, bilionários, que acumula não milhões, mas bilhões. Quando o Papa, agora Santo, João Paulo II, veio aqui na América em 1979, o evangelho do dia era esse, do dia de hoje. E o Papa refletiu, dizendo: América, não esqueçam do Lázaro na tua porta. Em inglês é doorstep. Ou seja, não esqueça dos Lázaros que estão no teu passeio, do lado de fora. É claro que o Papa estava se referindo às muitas nações que estão próximas dos Estados Unidos, que estão em desenvolvimento e que têm milhões e milhares de famintos. O Papa aqui não está falando da questão migratória, porque a questão migratória não interessa o que a gente pensa, ou não interessa o que a gente acha, ela tem que passar por duas coisas: misericórdia, compaixão e caridade, amor. Não tem como esquecer essas duas coisas quando falamos do problema migratório. É impossível falar desse problema sem recordar compaixão e caridade. Agora, quando o Papa, o Santo João Paulo II, nos falava de não esquecer do pobre Lázaro no nosso passeio, me parece que ele estava apontando para a realidade da parábola. O problema do rico é que o rico estava cego à realidade do pobre Lázaro. E ali ele começou em vida, por causa dessa cegueira, porque não via, por causa da indiferença, ele nem notava que Lázaro lá estava. E o abismo que separa Lázaro
do rico é o abismo da indiferença. É o abismo da cegueira que prefere não ver, que não se dá conta. Esse abismo começa nesse mundo e continua até a vida eterna. Foi isso que Abraão disse: entre nós e ti existe um grande abismo. Mas esse abismo não começou depois que o rico morreu. Aquele abismo já existia muito antes, um abismo em vida, que é o abismo de não ver a realidade do pobre Lázaro, que está na frente da nossa casa, no nosso passeio. Então, o Papa nos perguntava: quem é o Lázaro na nossa vida? Quem é o Lázaro na minha vida e quem é o Lázaro na vossa vida? Quem é aquele que eu estou cego e não vejo? Que eu fiquei indiferente à sua dor, às suas chagas, e por causa da riqueza, eu não vou usar a palavra riqueza, por causa da nossa autossuficiência, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso desejo de acúmulo, porque ultimamente, isso é pessoal na minha própria vida, eu cheguei a uma conclusão de que a gente não é feliz acumulando, que a gente não é feliz sendo atraído pelo consumismo, a gente não é feliz acumulando coisas desnecessárias. Ou seja, a pergunta que deveria ser feita é: o quanto eu preciso para viver? E o quanto estou acumulando? E isso em todos os sentidos. Ou seja, se eu já tenho 10 camisas e compro mais uma, é acúmulo. Aquela uma mais está desnecessária, porque eu não necessito. Se eu já tenho um relógio e tenho mais de um, estou fazendo uma coleção. Então, o segundo já não é necessidade, é acúmulo. Então, eu tenho que me perguntar o que é que na minha vida está me levando ao acúmulo. E é isso que separou Lázaro do rico, o acúmulo. Porque quando a gente acumula, a gente deixa de partilhar. E o grande dom que Jesus Cristo nos convida como cristão a vivenciar é o dom da partilha. Vocês recordam, ler os Atos dos Apóstolos com mais atenção, como era que os primeiros cristãos se comportavam. Com certeza, eles não conheciam a palavra acúmulo. Ao contrário, os Atos dos Apóstolos diz, eles partilhavam seus bens com alegria. Então, eu não posso dizer na vida de cada um o que é necessidade e o que é desperdício. Eu não posso dizer o que é acúmulo na vida de cada um e o que é o necessário. Mas cada um de nós cristãos é chamado a discernir. Se eu estou vivendo uma vida como rico, de desperdício, de acúmulo, de uma vida desregrada e completamente como muito da nossa sociedade americana, um luxo que desperdiça e que estraga e que não busca a vida baseada no necessário.
Então eu não vou me prolongar, porque eu estou olhando também o tempo. O meu tempo termina agora, né? Então é só isso que eu queria dizer-vos. A palavra de Deus nos chama hoje a questionar o nosso estilo de vida, né? Que estilo de vida eu estou vivendo? Eu estou escolhendo a simplicidade ou estou escolhendo a sofisticação do desperdício e do consumismo desenfreado? É eu que tenho que responder para mim mesmo, né? O padre não pode dar a resposta por ninguém. Eu posso falar por mim mesmo, não posso falar pelos outros. E eu me acuso durante a minha vida de ter desperdiçado. Eu me acuso durante a minha vida de ter colecionado. Olho para trás e digo, que imaturidade. Muitas das coisas que eu comprei, eu não precisava, não me fazia nenhum bem e não me fazia mais feliz. Mas essa acusação que me faço, eu peço a graça de que Deus me corrija, para que eu não volte a cometer os erros do passado, né? De ser atraído pelo consumismo e consumir aquilo que não necessito e que não me faz melhor nem mais feliz. Então, obrigado pela vossa atenção, que Deus nos abençoe, dê sabedoria e discernimento para vivenciarmos essa palavra de Deus hoje. Profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino, Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, invoquemos o Senhor Jesus Cristo, que ama todos os homens e a todos chama a felicidade eterna, dizendo confiantes: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo nosso Bispo, dado por Deus à sua Igreja, pelos presbitérios ao serviço do Evangelho e pelos diáconos servidos na caridade. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos homens com responsabilidade mundiais, pelos que tomam a defesa dos mais pobres e pelos profetas que Deus nos envia. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que são humilhados como Lázaro, pelos que são atormentados como o rico e pelos que seguem a Cristo, luz do mundo. Oremos. Ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que foram vítimas de acidentes
e pelos excluídos e doentes deste mundo, em especial os doentes da nossa família. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos que escutaram conosco a Jesus Cristo, a sua mensagem, em particular, por quem oferecemos esta Eucaristia, para que sejam depressa recebidos no esplendor da luz perpétua. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que não cessais de nos interpelar pela palavra, abri os ouvidos do nosso coração à voz daqueles que nos chamam a servi-los nas suas necessidades e problemas. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E o canto do ofertório encontra-se na página 58. A ti, meu Deus, página 58.
Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício que é meu e é vosso seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação, fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte por Cristo nosso Senhor. Nele quisestes restaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por isso, com os anjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, Jesus tomou o pão e, dando graças, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, especialmente as almas cujos nomes foram lidos no início desta Santíssima Eucaristia. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Oh Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Aleluia. Aleluia. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação.
livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz do Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E o canto da comunhão encontra-se na página 85. Se vos amardes, página 85.
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Em primeiro lugar, nós temos a bênção de ter um grupo de jovens na paróquia, que já está se reunindo há bastante tempo. E graças a Deus tem sido uma bênção, porque muitos jovens têm vindo. E nós pedimos aos pais que incentivem os seus filhos a vir. Mas para os menores de 17 anos, os pais têm que vir acompanhados. Isso não é uma norma da nossa igreja, é uma norma das leis americanas, né? Um adolescente não pode estar na ausência dos pais. Então, os menores de 17 anos têm que vir acompanhado dos pais. Nós também temos uma reunião com os pais, e os pais têm ficado muito felizes com a experiência pessoal deles, porque eles refletem sobre o trabalho deles, a missão deles de ser pai. Então, eles não vão para lá e perdem tempo, eles também aprendem algo de bom e de importante sobre a sua missão de pai e de mãe. Aos jovens é muito importante uma formação para não ter uma perda de uma geração, né? Se eles vão para a catequese, depois não tem mais nada, eles nas universidades perdem a fé e depois já não tem mais nada mesmo. Porque um ser humano sem fé, ele não tem nada, porque quando a vida acabar nesse mundo, o que é que ele tem? Desse mundo não se leva nada. Então, incentive os seus filhos e adolescentes a virem. Também essa sexta-feira que vem, a primeira sexta-feira do mês, nós temos a adoração do Santíssimo Sacramento, e todos são convidados a vir adorar Jesus um pouquinho aqui. Começa depois da missa das 9h30 e vai até as 9 da noite. Também temos, estou falando da primeira sexta-feira, claro que isso acontece. Domingo que vem nós temos a feijoada para o Projeto Santo Antônio, que é a Orquestra e Teatro Santo Antônio hoje. E eu tinha falado desde o início que esse projeto, esse ano, está com maior dificuldade, porque eu não sou um padre político, por isso não vou falar mal de governo nenhum, apenas vou dizer que foi cortado os incentivos do governo federal à cultura e à arte no Brasil. Então, ninguém está recebendo nada, nem as bolsas de estudos para o Conselho Nacional de Pesquisa Científica, que é o CNPq. E então, os meninos, por que a gente precisa da ajuda? Porque os meninos recebem uma bolsa de apenas $80 por mês, eles estão na universidade, muitos deles, para ensinar os menores. Então, sem essa bolsa, eles não têm incentivo nenhum, ajuda nenhuma. E é isso que a gente faz com o dinheiro da feijoada. Então, quem puder, venha. A feijoada começa depois da missa das 11h30, é um almoço muito bonito, né? Servido não é um prato de feijoada, é um almoço completo. Tem tudo, tem febras, tem frango de churrasco, tem a feijoada brasileira, não é porque é brasileira que não é deliciosa, é deliciosa, né? Não é porque eu sou brasileiro não, mas os meus sobrinhos vieram aqui e disseram: tio, foi a melhor feijoada que eu já comi na minha vida. E eles todo dia falam que se um dia pudessem voltar, eles adorariam voltar. Eles não podem vir por causa das condições mesmo, né? É muito caro uma passagem de lá para cá para eles, e eles não podem vir. Então a feijoada. Quem puder, por favor, chame a reitoria até quarta-feira, porque eu preciso saber o número para comprar a comida. Senão eu vou fazer ou feijoada de mais ou feijoada de menos. Então eu preciso, a pessoa vem, chama a reitoria, não precisa ir lá, pode dizer: olha, conte com o meu número, eu e minha mulher, ou eu, minha mulher e meu filho, e aí vamos saber quantas pessoas vão estar presentes.
Porque até agora eu quase não recebi assim nenhuma chamada dizendo quem vem e quem não vem. Eu sei que é um costume deixar para a última hora, mas eu não posso esperar até depois de quarta-feira, porque eu tenho que fazer as compras na quinta-feira, tá bom? Quinta e sexta é quando eu faço as compras. Então, obrigado pelo vosso incentivo. O último aviso é que o domingo que vem é a primeira segunda-feira do mês, nós temos aquela coleta para ajudar com os custos do ar-condicionado. Graças a Deus nós temos tido um tempo muito bom, né? Nós estamos em pleno outono e ainda temos calor, que é uma bênção muito grande, né? Mas tem que estar o ar-condicionado ligado, tá bom? E depois vem a calefação. Então, agradecemos a generosidade de todos. São esses os avisos e eu desejo a todos uma semana bastante abençoada, bastante alegre. Se Deus quiser, nos vemos na feijoada semana que vem. Que eu vou ter as duas primeiras missas, vou ter a das 7h30 e a das 9h. Então, eu só vejo semana que vem quem for na feijoada, tá bom? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. O canto final encontra-se na página 55. Cantai comigo, página 55.